E aí pessoal, tudo bem? Para você que ainda não conhece o canal, seja bem-vindo ao canal mais bacana da minha rua, canal Banza. Caso você ainda não tenha assistido os episódios anteriores, vou deixar aqui embaixo na descrição. Corre lá, assiste e depois volta para esse aqui. Bom, antes de qualquer coisa, segue a vinheta. Tudo começa com Rick, Marty e seus parceiros indo viajar lá de Oak Island até Halifax para ir na Caterpillar comprar maquinários pesados para ajudar eles a colocarem as mãos na massa e começarem a cavar alguns pontos específicos da ilha. Chegando na loja, começam a conversar com os vendedores, dizendo que eles precisam de um maquinário pesado. E o Marty, quando entra na loja, se depara com vários equipamentos e veículos e diz pro vendedor que para ele tudo aquilo lá era como se fosse pornografia, que vendo aquele monte de maquinário amarelo, ele se sente como criança em loja de doces. Não, nada a ver, irmão. Aí os vendedores começam a mostrar os equipamentos e apontam para uma escavadeira gigante. O Marty, todo empolgado, já entra na cabine, aí ele olha pro vendedor e fala: ok, vamos levá-la. Mas aí parece que ele fala brincando, só que não. Além dessa, também planejam comprar uma outra escavadeira menor, a backhoe, para o trabalho mais fino e uma bulldozer para raspar, nivelar ou qualquer outra coisa que for preciso. Bom, pra mim é tudo escavadeira, mas pelo jeito são bem diferentes e são bem caras. E o Marty acaba levando não uma, não duas, mas três. Aquela primeira escavadeira, a backhoe e a bulldozer. Logo após, eles voltam para Oak Island. E enquanto eles esperam pelo maquinário chegar, Rick, Marty e Jack Bagley se encontram no local mais infame da ilha, ou seja, na área onde supostamente estaria o posto do dinheiro. E eles estão lá por conta do X no mapa, que o Robert Marcus indicou. Mas peraí, que X no mapa que é esse daí? Pessoal, se preparem que lá vem uma super teoria daquelas que só esse programa tem. Marty se encontra em uma cafeteria em Michigan com o teórico da ilha, o Robert Marcus, e o parceiro de negócios Alan, para discutir sobre uma teoria espetacular sobre Oak Island. E Marty já chega falando que, nesse ano, ele e seus parceiros querem colocar a mão na massa e sair cavando. E por isso ele queria ter uma conversa com o Robert, pois o Robert tinha dito para o Rick que ele o convenceria de onde seria o local correto para cavar e encontrar o tesouro. Baseado nos seus anos de estudos em livros, mapas e registros históricos, Robert Marcus acredita que o tesouro perdido do Templo do Rei Salomão, incluindo a Arca da Aliança, foram enterrados centenas de anos atrás em Oak Island, pelos Cavaleiros Templários. Mas, por si só, isso não é bem uma nova teoria. O que torna a teoria de Robert intrigante é que ele acredita que o tesouro não está enterrado no Poço do Dinheiro ou no pântano, mas sim em um local bem diferente. E o Robert então começa a falar sobre uma coisa que ele acha muito curiosa. Ele diz que na história de Oak Island existiu um caçador chamado Gilbert Hayden, e esse Gilbert realmente tinha algo físico para se basear. Ele possuía um mapa, e esse mapa era baseado no livro escrito por Harold Wilkins em 1935. O nome desse livro é chamado Captain Kidd and His Skeleton Island. Traduzido para o nosso português é algo como Capitão Kidd e sua ilha de esqueleto, ou alguma coisa assim. Robert então mostra uma cópia do mapa que existe no livro, e então ele comenta sobre algo estranho no mapa. Como podemos observar, o norte está de cabeça para baixo, mas o texto está escrito para o outro lado. Mas, como acabei de dizer, o norte foi desenhado de ponta cabeça, então se você virar o mapa, algo surpreendente acontece. O mapa do livro tem múltiplas similaridades com o mapa de Oak Island, como por exemplo, a forma, um pântano e, é claro, um local do tesouro indicado próximo ao exato ponto onde o Poço do Dinheiro possivelmente estaria localizado. Vai vendo aí. E acreditando nisso tudo, o Gilbert viajou até a Inglaterra para encontrar o autor do livro, o Harold Wilkins. Mas o Harold insistiu que o mapa era nada mais, nada menos que apenas o fruto de sua imaginação, e que ele tinha inventado tudo aquilo para colocar no conto. Então, desapontado e sem grana, o Gilbert volta para casa e é obrigado a abandonar a busca do tesouro. Mas o Robert Marcus acredita que o Harold Wilkins tinha desenhado o mapa baseado nos desenhos do século XIV, do explorador escocês Henry Sinclair e os irmãos Zeno.
Muitos acreditam que o Sinclair, junto com os irmãozinhos, que viajavam com o pseudônimo de Zickman, chegaram à Nova Escócia em 1398, quase 100 anos antes do Colombo, e que, de acordo com a lenda, quando eles chegaram lá, eles esconderam vários tesouros religiosos, possivelmente a Arca da Aliança, o Menorá e os tesouros do Templo do Rei Salomão. E para ter certeza de que eles conseguiriam encontrar novamente o tesouro, eles criaram um mapa com os códigos numéricos 7 por 8 por 4. Mas o Robert acredita que o Sr. Wickens se enganou ao escrever no mapa o número 7, que na verdade o número correto seria 1 por 8 por 4. E ele acreditava nisso baseado em uma pedra encontrada em Massachusetts. É uma pedra chamada The Bold Stone. Essa Bold Stone foi uma pedra descoberta em 1932 e tem os desenhos do que eles acreditam ser um desenho representando um veleiro do século XIV, ou seja, acredita ser a representação artística das navegações do Sinclair, assim também como uma flecha e os números 1, 8 e 4. E o Robert também acredita que existe um link entre o mapa e essa pedra, e por isso ele acredita que esses sejam os números corretos. O Robert Marcus, então, utilizando a unidade da época, a leagues, e partindo da costa, fazendo 184 leagues para o norte, nos leva diretamente até a Nova Escócia. E chegando nesse exato ponto, você encontra uma outra pedra. Nessa pedra tem a representação de um círculo com uma cruz templária. Meus amigos. E o Robert Marcus, então, realmente acredita que foram os templários que esculpiram isso nessa pedra. E olhando as direções, podemos observar no quadrante norte dessa pedra o caminho que orienta até o sul da Baía de Manhound. E chegando lá, você encontra um pedregulho gigante. Bem, essa parte é meio estranha, mas segundo Robert Marcus, esse pedregulho tem um link direto com Oak Island, por conta do seu formato. Ok, mas como usar os números na ilha lá em Oak Island? No mapa do livro, vemos nas escrituras que dizem números que são coordenadas em relação a uma árvore. E então Robert Marcus diz que essa é aquela primeira árvore que os garotos encontraram. Não sei se vocês lembram, mas a árvore do começo de toda a história do tesouro de Oak Island, aquela que os garotos em 1795 encontraram perto do local, é a mesma aonde eles começaram a cavar. E então, partindo do local do posto dinheiro, que era onde estava a árvore, e utilizando os códigos do mapa, você acaba parando bem nesse ponto. E aqui é o nosso X no mapa. Marty vira para eles e diz: se eu te desse 5 milhões ou te dava a opção de ter dinheiro suficiente para cavar no X no mapa, o que você escolheria? Aí ele pensa um pouquinho, dá aquela olhadinha para cima com aquele olho torto e responde: eu cavaria. E o interessante dessa teoria é que ele veio com essa teoria toda maluca, mas ele vai lá e coloca realmente um X no mapa, dizendo aonde estaria o tesouro. Marty então fica com a pulga atrás da orelha e fica se perguntando: por que eu não vou lá e cavo para realmente ter certeza se tem alguma coisa lá ou não? Jack ficou encarregado de encontrar o ponto X com o GPS, e o Marty e o Ricky ficaram encarregados de tentar encontrar o mesmo ponto, porém utilizando métodos mais antigos, ou seja, utilizando fitas métricas e uns marcadores de madeira. Então eles seguem os comandos do Robert Marcus e encontram o local. O Marty então marca com uma estaca o local e fala que no próximo dia eles vão começar a cavar. E então no outro dia está todo mundo lá esperando chegar os tratores que eles tinham comprado, e finalmente chegam os tratores. E agora eles podem começar a cavar e realizar tudo quanto é tipo de trabalho mais pesado. Aí o Blankenship, que foi um dos caras que passaram a maior parte da vida procurando o tesouro na ilha, quando ele vê aquele montão de trator chegando, ele diz algo do tipo: nossa, eu queria ter tido esse tipo de recurso quando eu estava trabalhando. Então, esse é o grande momento da história de Oak Island, quando os Laginas resolvem então entrar para esse negócio. É verdade que outros já tiveram maquinários pesados, porém não deixaram um legado muito bom, pois ou deixaram a ilha cheia de buracos encobrindo alguns pontos importantes, ou foram tragicamente envolvidos em mortes. Após a chegada do equipamento, é passado mais um dia, e agora Rick, Marty e Jack Peggley estão prontos para testar a incrível teoria de Robert Marcus.
Marty então decide pegar a maior escavadeira e cavar o máximo que eles puderem no ponto X. Então o Marty sobe naquela puta escavadeira e começa a andar até o ponto. Só para vocês terem uma ideia, essa escavadeira pesa por volta de 40 toneladas e ela é capaz de cavar mais de 2 jardas de terra por pasada. E enquanto isso, o Rick fica a postos na bulldozer, apenas em caso de alguém precisar de algum tipo de nivelamento no solo. A escavação então é iniciada. Enquanto isso, o Rick e o Jack ficam olhando apreensivos, esperando algum sinal de tesouro, ou qualquer que seja o que saia de diferente daquele buraco. Aí o Marty cava um pouco e desce para dar uma olhada, e fala que o solo está realmente duro para cavar. É possível até visualizar as marcas dos dentes do balde do trator na terra. Bom, eu chamo isso de balde, sei lá. De repente, o Jack avista algo e vai averiguar. Mas na verdade é apenas madeira velha. Porém, seria madeira de alguma construção feita para abrigar o tesouro? Bem, dadas as circunstâncias, possivelmente é apenas um alarme falso. E então eles continuam cavando. Porém, um pouco depois, agora o Rick tem a impressão de ter visto algo. E eles encontraram argila azul. Bem, apesar da presença de argila azul parecer algo sem conexão com a busca do tesouro, a existência de camadas de argila azul já foram reportadas na ilha por pesquisadores cavando o Poço do Dinheiro em 1803. Também tem sido uma crença muito antiga por mineradores de ouro que a presença da argila azul é um sinal de ouro ou prata. E então, o Marty segue cavando e cada vez mais aparece mais argila azul. Porém, ao passo em que o buraco aumenta, Jack avista que a terra aparentemente começa a se tornar úmida. Será que eles encontraram apenas água subterrânea natural? Ou seria fruto de mais uma das armadilhas do túnel da ilha? Então cavam mais um pouco e resolvem parar por conta da água. Então Marty parafraseia o Churchill e diz: "Nós não terminamos aqui, mas terminamos aqui por hoje." E o Rick e o Marty acreditam que, para a teoria do Robert Marcus fazer sentido, deveria haver uma câmara seca e não algo molhado, e resolvem parar. Agora, após tentar encontrar o tesouro da teoria de Robert Marcus, mas encontrando apenas argila azul e água, o grupo foca em tentar encontrar o Poço do Dinheiro. E uma das pessoas mais importantes para estar perto nessa missão é o Dan. E isso porque o Dan é o que mais possui conhecimento sobre como o Poço do Dinheiro aparecia originalmente. Eles sabem que o Poço do Dinheiro estava em algum lugar lá por perto, mas não tinham certeza sobre o local exato. Após meses de escavação, Robert Dunfield, em 1965, o exato local do original Poço do Dinheiro foi perdido por quase 5 décadas. Não sei se vocês lembram, mas anteriormente o Marty e companhia tinham cavado e encontrado indicadores de que eles tinham achado a câmara, mas não sabiam em que lado da câmara eles tinham perfurado. E agora, teoricamente, eles têm tudo para encontrar definitivamente o Poço do Dinheiro. Porém, isso vai levar tempo e tem uma estimativa de gasto de 2 milhões de dólares. E esse risco é mais do que o time pode arriscar gastar nesse momento, a não ser que eles encontrem evidências muito fortes de que encontraram realmente o Poço do Dinheiro e de que nesse poço tenha alguma coisa de muito valor lá embaixo. E então o Dan mostra aonde possivelmente estaria a cobertura do poço escondido, que é uma das covas que teoricamente dá acesso ao local do Poço do Dinheiro. Lembrando que em 1937 Gilbert Hidden construiu um túnel que intercepta o Poço do Dinheiro em aproximadamente 38 metros de profundidade. Embora Robert Dunfield escavou massivamente, praticamente estragando muitos túneis e poços, supostamente o Poço do Dinheiro foi deixado intacto. O Marty então sugere que eles façam uma perfuração formando um retângulo, para tentar encontrar exatamente aonde era a abertura do poço escondido, pois isso ajudaria a encontrar o Poço do Dinheiro, uma vez que o poço escondido foi feito perto do Poço do Dinheiro. Então a ideia inicial é encontrar essa cova escondida, que é basicamente um poço que possui as paredes revestidas com madeira, e então eles vão procurar pelas 4 paredes desse poço. E todos aceitam a ideia. Começa um novo dia, e o grupo retorna ao local para iniciar uma das mais críticas missões, a escavação para definitivamente encontrar o Poço do Dinheiro e resolver o mistério de Oak Island. E a operação começa. Marty assume a escavadeira, e o Marty tem que escavar cuidadosamente, pois existe uma chance de destruir o túnel e suas paredes de madeira, ainda mais com uma escavadeira grande dessa.
Aí eles escavam um pouquinho e chamam o Dan para mostrar a área e torcer para que sua memória ajude a saber se aquele local é ou não é o local certo. Aí chega o Dan e aponta falando para aquele lado ali. Eu acho que encontramos. E a escavação começa agora para aquele lado. Enquanto isso, todos ficam olhando para tentar ver se algo aparece. E aí que em uma das baldadas aparece um grande pedaço de madeira, e a escavação então é interrompida para analisar aquele pedaço de madeira. E analisam e realmente é madeira e é carvalho. Então o Rick pula para o buraco e pede uma pá para fazer a escavação de uma maneira mais fina. E decide continuar cavando em uma certa direção. E cada vez mais aparece mais madeira e o Rick pula novamente no buraco e dessa vez parece que estão cada vez mais próximos de encontrar alguma coisa. Será que realmente encontraram uma das paredes do poço escondido? Que aquilo não é apenas madeira velha encontrada aleatoriamente? E então o capítulo termina. Espero que estejam gostando dos resumos. Se gostou, dá um like, compartilha e se inscreva no canal. Um abraço!